Olá, queridos, a paz de Cristo. Eu sou o pastor Gilson Paulo e quero aqui nesse vídeo te oferecer algumas curiosidades da palavra de Deus, algumas curiosidades bíblicas a respeito do patriarca Abraão. Esse Abraão, o nosso pai na fé, esse Abraão, uma figura importante para o islamismo e também para o judaísmo, e é claro, para o protestantismo ou para o cristianismo, uma figura cuja vida foi marcada pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para uma terra que iria receber por herança sem saber para onde ia, mas em função da manifestação inequívoca da sua fé, escreveu uma história de fé e de conquistas. Mesmo com a sua grandiosidade, sua grandeza e importância, muitas perguntas ainda não são perfeitamente respondidas em função dessa amplitude da sua história. E aqui eu quero te perguntar: você saberia responder com quantos anos Abraão possuía quando Deus lhe apareceu? Será que foram 75 anos? Será mesmo? Quanto tempo Abraão teve que esperar entre a promessa relativa a Isaac ao seu cumprimento, nascimento? Será que foram 25 anos? Tem certeza disso? Será que Abraão ele foi o primogênito de Terá? Ou, de repente, um trigêmeo de Terá? Será que foi? Se você quer saber sobre isso, aqui eu te encorajo a assistir ao vídeo até o final. E enquanto você assiste, não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. E também, é claro, se inscrever no canal para que você possa crescer na presença de Deus. Eu aqui já que te adianto que irei responder tais perguntas não com base em Talmud ou com base em Flávio Josefo ou leitura paralela. Eu sou daqueles que reconhecem a importância, a grandeza das literaturas paralelas, mas aqui vou te responder à luz da palavra de Deus. Portanto, já te convido a pegar uma Bíblia ou então aqui acompanhar a leitura comigo dos textos sagrados para que a partir da própria Bíblia possamos responder a tais perguntas, porque é uma regra na hermenêutica que nos diz que a própria Bíblia interpreta a si mesma. E aqui iremos usar esse princípio interpretativo. Portanto, o primeiro texto que eu aqui trago à tona é exatamente Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 e 3. Nesses versículos aí, nesse texto, é um texto relativo à defesa que o diácono Estevão fez perante o Sinédrio para, de fato, defender a sua própria fé. E na sua defesa, ele faz um recorte histórico desde Abraão até os dias de Jesus. E no que diz respeito a Abraão, ele afirma, está lá, Atos 7, versículos 2 em diante. E ele disse, Estevão, e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja aqui a expressão antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Veja que a expressão aqui, antes de habitar em Harã, é fundamental, é importante, porque na trajetória do patriarca Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e tem a sua primeira parada na cidade de Harã. Harã já ficava já a noroeste da Mesopotâmia, na atual Síria, na Síria. Entre Ur e Harã, uma distância de quase 1.000 quilômetros. Foi a primeira passagem, o início da peregrinação de Abraão. Deus lhe aparece não em Harã, Deus lhe aparece em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Essa região ali é banhada pelo rio Tigre e o rio Eufrate, uma região muito importante desde a antiguidade. Para alguns, inclusive, a Mesopotâmia é o berço da humanidade. A humanidade surgiu na Mesopotâmia, no atual Iraque. E no contexto antigo, muitas cidades importantes desenvolvidas para a época já se faziam perceber. E a maioria delas presentes na Mesopotâmia, dentre as quais a maioral era a cidade de Ur
Ur dos Caldeus, uma cidade notadamente na época já desenvolvida, com quase 200 mil habitantes em Ur, uma cidade que já possuía todo um sistema de irrigação, de controle da força do rio, até para promover a agricultura e habitação, desenvolvimento da sociedade primitiva extremamente desenvolvida, já um sistema muito forte de educação pública, de saúde pública. Há, inclusive, muitos achados arqueológicos que demonstram a pujança da cidade de Ur, uma cidade cosmopolita, uma cidade politeísta, que adorava muitos deuses, na qual Deus apareceu para Abraão de forma direta, ordenando-lhe, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Veja, nessa mesma dinâmica, nessa mesma linha, em Ur dos Caldeus, o autor do livro de Neemias, então, por favor, abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 9, versículo 7, ele reforça essa fala. Neemias 9, 7, diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Veja que o texto afirma categoricamente que Deus tirou Abraão não de Harã, mas sim de Ur dos Caldeus. O início, o ponto de partida, o ponto emergencial da manifestação de Deus na vida do patriarca Abraão aconteceu na cidade de Ur. Ur dos Caldeus. Lá, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão antes de habitar em Harã. Ali, portanto, em Ur, houve a manifestação. Ele sai de Ur e vai para Harã. Nessa migração, ele não foi sozinho, nem tampouco somente com Ló. Ele foi com Terá, seu pai, o seu irmão Naor, que estava vivo, as suas cunhadas, o seu sobrinho Ló, filho de Harã, irmão de Abraão, e foram para a cidade de Harã, que também era uma cidade importante, mas não semelhante à importância de Ur dos Caldeus. Bem, a Bíblia diz que Abraão em Harã sai de lá aos 75 anos. Quando? Quando seu pai Terá falece. Quando seu pai Terá falece, Abraão possuía 75 anos. E de lá, de Harã, ele sai e vai para Canaã, a terra que agora habitais, na palavra aqui de Estevão. Então ele habita em Harã. Ou seja, ele não saiu de Harã primeiro, saiu de Ur. Em Harã, ele possuía 75 anos quando o pai falece. Com base em que eu estou afirmando isso? Com base exatamente no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 12, versículo 5. Por favor, aí, veja o que o texto bíblico nos conta. Gênesis 12, 5. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ao sair de Harã, Abraão possuía 75 anos. E nessa mesma dinâmica, a Bíblia diz lá em Atos 7,4, por favor, vá lá, Atos 7,4, lá afirma, Atos 7,4. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali de Harã, depois que seu pai faleceu, mais um dado importante, ele sai de Harã depois que seu pai faleceu. Deus o trouxe para a terra em que habitais agora. Ele somente saiu de Harã quando o pai faleceu. Então veja aqui que interessante essa narrativa. Logo, Abraão possuía menos de 75 anos ao sair de Ur dos Caldeus. Ora, se ele sai de Harã aos 75, depois da morte do pai dele, ele foi chamado em Ur, isso é lógico e é claro. Ele teve a experiência com Deus antes de ter 75 anos. Quanto tempo Abraão permaneceu em Harã? Não sei. Mas afirmar que Deus chamou de Harã não é correto, porque a Bíblia diz que Deus da glória apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, conforme Atos, bem como também o texto de Neemias. Em Harã, já no desenvolvimento, já iniciando, já desenvolvendo a sua chamada,
Deus está trabalhando, que a ordem é sair da sua terra e da sua parentela. Ele começou a sair da terra, mas a parentela estava com ele e teve que deixar os seus pais em Harã, levou consigo a Ló, mas no processo ele teve também que se apartar de Ló. É um processo, porque andar com Deus é uma construção. É um passo a passo, é um palmo a palmo, é um processo, não é estanque. Aprendemos na caminhada. Abraão aprendeu na caminhada a obedecer a Deus e fortalecer a sua fé ao ponto de, lá na frente, entregar o seu filho Isaque em sacrifício, já numa demonstração de uma fé madura, consistente, não uma fé inicial. Não uma fé instante, mas uma fé já consubstanciada da experiência de andar com Deus. Aqui, voltando à nossa análise, Abraão possuía menos de 75 anos quando saiu de Ur. Logo, se Abraão teve Isaque aos 100 anos de idade, conforme diz a Bíblia, ele esperou mais de 25 anos de idade. Não sei quanto tempo, mas afirmar que ele esperou 25 anos, ainda falta acrescentar o tempo em que ele teve a experiência em um dos caldeus, migrou para Harã, permaneceu em Harã, depois que o pai faleceu, aí sim, aos 75 anos, então desenvolve até 100 anos, na qual ele teve a bênção, a alegria de receber a promessa concreta. Porque veja, né, aos 100 anos ele teve Isaque. A Bíblia diz que ele já estava amortecido na sua carne, a sua esposa Sara era estéril, Deus teve que operar, interveio tanto em Abraão, bem como em Sara, revitalizando as suas capacidades fisiológicas e anatômicas e hormonais para então produzir um filho da promessa chamado Isaque, no qual demonstrou um tempo de sorriso na presença de Deus. Portanto, aqui afirmo, Abraão esperou mais de 25 anos para ter Isaque. Na verdade, não importa quanto tempo Abraão esperou. O importante é esperar em Deus e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque as suas promessas carregam nelas o seu sim, o seu amém, a sua fidelidade. Todas as promessas que Deus nos faz se cumprem. Por quê? Porque elas estão marcadas, carimbadas, elas carregam o sinete da fidelidade. A fidelidade é a prova inequívoca de que tudo aquilo que Deus promete se cumpre, porque Deus é fiel, ele é fidelíssimo. Abraão esperou mais de 25 anos para viver a sua promessa. E ele saiu de Ur dos Caldeus com menos de 75 anos. Outra pergunta que eu fiz aqui, Abraão, ele foi trigêmeo? Abraão, ele foi o primogênito de Terá? Por que eu faço essas perguntas? Em função do texto bíblico. Por favor, abra sua Bíblia aí comigo no livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 25 e 26. E dê uma atenção ao versículo 26. Diz lá o versículo 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão, Naor e Harã. Viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Eu pergunto, os três nasceram ao mesmo tempo, concomitantemente? É um grupo aqui de trigêmeos? Ou será que a narrativa é para mostrar que ele, a partir dos 70, começou a gerar, começou a ter filhos? E por que Abraão começa a listagem? Abraão foi o primogênito, o primeiro, o mais importante. Por que então a narrativa bíblica coloca Abraão, Naor e Harã? Vamos ao texto aqui e entender melhor essa questão? Veja, para você saber quanto tempo, com qual idade Terá teve Abraão, é somente você somar o dia, o tempo, o ano em que ele morreu e abater do ano em que Abraão era vivo durante a sua morte. Porque a Bíblia diz que Abraão possuía 75 anos quando o pai morreu. Um dado importante. E também afirma que Terá faleceu aos 205 anos. Está lá, Gênesis capítulo 11, versículo 32. Gênesis 11, 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Terá morreu em Harã aos 205
105 anos. E quando Terá morreu, Abraão possuía 75 anos. Para saber a conta, é só diminuir 205 menos 75. 205 menos 75 dá 130 anos. Ou seja, Terá teve Abraão quando tinha 130 anos. Se ele começou a gerar aos 70, Abraão não foi o seu primogênito. Mas por que então Abraão começa a listagem? Começa a encabeça essa lista tríplice. Porque Abraão, ele foi o mais importante. Ele foi o maioral, ele foi o que teve o principal, ele foi de fato o primogênito, porque primogenitura não tem a ver com ser o primeiro filho. Normalmente, o primeiro filho herdava o direito da primogenitura, mas era normalmente, não uma regra fechada. Veja, o próprio filho de Isaac, Jacó, ficou com a primogenitura, mas quem deveria ter direito sobre ela seria Esaú e não Jacó. O próprio filho de José, na hora que o seu avô Jacó foi abençoar, não abençoou o primeiro filho de José. O próprio José até questionou, mas então ali numa ação de Deus, quem ficou com a sua primogenitura não foi o primeiro filho de José. O próprio Deus se reporta, chama Davi o meu primogênito. E Davi não foi o primeiro filho de Jessé. É nessa esteira que Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, porque ele é o que tem a proeminência, ele tem a primazia, a superioridade. Ele, enquanto primogênito, ele é o Senhor de tudo e de todos. Para tanto, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, Abraão, ele de fato, ele ocupa o destaque, a proeminência. Por isso que a lista começa Abraão, Naor e Harã. Quem foi o primeiro filho de Terá? Ninguém sabe. Eu sei e afirmo categoricamente, não foi Abraão. Na minha leitura especulativa, pessoal, de foro íntimo, acredito que tenha sido o próprio Naor. Por quê? Naor é o nome do seu avô. O pai de Terá era Naor. E é normal, muito comum na antiguidade, o primeiro filho ser colocado nele o nome do pai, né? No caso do avô. Mas aqui não posso afirmar. Eu sei que Harã, o filho, morre na cidade de Ur, e a sua morte, inclusive, para algumas pessoas, é ter uma causa para que Terá migre também de lá para a cidade de Harã. Além da tristeza provocada pela morte do seu filho, também Ur dos Caldeus sempre foi alvo de muitas invasões dos povos nômades que invadiam as cidades mais consolidadas, como era o caso dos povos dos Gutis. Gutis é um povo antigo que invadiu o contexto da Mesopotâmia, a cidade de Ur, e provocou uma grande migração em massa, saiu de lá. De sorte que o fato é que Deus aparece para Abraão, um dos caldeus, o pai dele com a sua parentela migra para Harã, mas a promessa, a chamada era com Abraão, de sorte que Terá morre em Harã, e Deus continua no desenvolvimento da sua promessa e do seu propósito na vida de Abraão. Ele sai de lá e vai para a terra que Deus lhe mostrou, e começa então uma história pujante e poderosa. Mas aqui eu afirmo, Abraão não foi o primeiro filho, nem tampouco ele é resultado de um trigêmeo. Abraão, na verdade, ocupou o destaque não em função da sua grandeza, mas em função da grandeza do Deus da glória que apareceu a Abraão e mudou a sua vida. Quando Deus aparece para alguém, é para mudar a vida e mudar a história. Bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no canal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor.